A partir de agora, o mundo imobiliário ganha um novo espaço. Todo sábado ao 12:30, aqui na Jovem Pan News Campinas, você acompanha o programa Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e região. Apresentação: Valdenê Amorim e Robson Cabral. Apoio Rumo Imóveis. 3 unidades em Campinas, Cambuí, Taquaral e Souzas. rumoimobiliaria.com.br. Muito boa tarde, estamos começando mais um Rumo Metropolitano aqui na Jovem Pan News Campinas 100.3 para abordarmos aqui assuntos de interesse do ramo imobiliário de Campinas e de toda a nossa região. E hoje nós vamos começar o programa falando de um outro assunto, mas que está ligado ao ramo imobiliário, que é seguro de imóveis. Robson Cabral, meu companheiro aqui de apresentação na Jovem Pan News. Boa tarde, Robson. Faça as honras da casa, por favor. Muito bem. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde a todos. Nós temos o prazer hoje de contar com a Lúcia Helena Pereira. Ela é diretora da corretora de seguros Inove. Lúcia, boa tarde. Conta pra gente. Boa tarde, aí, Robson. Ótimo. Como é que é a sua carreira? Quanto tempo está nesse mercado? Bastante competitivo. Se apresente para nós, por favor. Robson, primeiro eu quero agradecer aí o convite de vocês para poder participar aí desse podcast, contribuindo aí com um pouco de informação e conhecimento que nós temos aí no ramo de seguros, né? Bom, eu trabalho no ramo de seguros já desde 1997, trabalhei em 3 companhias de seguro e em dezembro de 2007 eu me uni ao meu irmão, que é meu sócio, já tinha uma corretora de seguros, que era ligada a uma corretora de Indaiatuba, que nós éramos sócios, a HPR Seguros, que em Indaiatuba dominava muito esse ramo de seguros voltados para a locação. Então, nós começamos aqui em Campinas, era muito difícil expandir aqui em Campinas, e nós começamos aqui em Campinas, e tivemos a honra e o prazer de vocês serem os nossos primeiros parceiros. Então, quando a Rumo começou, a nossa corretora também começou aqui em Campinas. Então, assim, hoje nós somos uma corretora aqui em Campinas especializada nessa área. Nós temos 6 anos, temos 22 imobiliárias cadastradas, né, operando, que nós atendemos. E nos especializamos nessa área porque o mercado ele é muito deficitário nesse segmento. Para você ter ideia, dos corretores no Brasil que são cadastrados, habilitados, só 20% trabalha nesse ramo, que é o ramo voltado para seguros para locação. Muito bem. Lúcia, eu costumo dizer que a relação comercial da locação é bastante complexa, né? Porque o proprietário acha que recebe pouco, né? O inquilino acha que paga muito, né? E tem sempre essa figura do fiador, né? Que você sempre tem que pegar um pai, um cunhado, né? Então é aquela coisa mais complicada. A questão do corretor de seguros, né? Que para oferecer essa opção de fiança, isso aí veio solucionar, veio deixar a coisa um pouco mais tranquila nessa relação comercial conturbada, Sim, né? É bem interessante você abordar esse assunto, porque em 2022, ano passado, o seguro fiança ele cresceu 15% no mercado. Então, foi arrecadado em seguro, fiança, 197 bilhão em valores de seguros. E o que acontece, Robson? As pessoas não contratam por falta de informação, tá? Esse seguro. Então, existe uma mística em volta disso, de que o seguro fiança ele é muito burocrático e muito caro. Então, hoje ele não é mais isso, nem burocrático como era e nem caro como era. Então, existe uma circular da SUSEP que faz uns 3 anos que tem essa circular. As empresas são criteriosas, evidentemente, sim, né? Sim. Elas são criteriosas. Só que agora, o que acontece? A análise desse seguro-fiança ela é quase que instantânea. Então, quando você vai lá no sistema, coloca lá 3, 4 informações, já se faz uma análise disso e ela aprova ou ela recusa. Alguns casos, você pode ter uma análise que a gente chama de análise manual, que vai para a matriz, pede 3, 4 documentos e faz uma análise mais criteriosa para aluguéis mais caros. Para aluguéis mais baratos, ou ele aprova ou ele recusa na ponta, tá? Então,
hoje é muito menos criterioso. O que eu digo criterioso é de se pedir muitos documentos. Hoje, as companhias, elas fazem as consultas em bases, né? Serasa, Boa Vista, bancos. Então, elas têm 15 bases que elas fazem esse tipo de consulta. E o que eu queria voltar a dizer é o seguinte: existe uma circular da SUSEP em que diz o seguinte: hoje o seguro-fiança, a gente falando em seguro-fiança, ele é obrigatório ser contratado pelo período do contrato. Então, ou seja, se você faz um contrato de 30 meses, o seguro-fiança ele tem que ser contratado por 30 meses. E ele vai se renovando automaticamente nesse período. Sem análise de crédito, sem aumento do preço, ele vai sendo renovado. Então, hoje o seguro-fiança, ele é um dos métodos de garantia locatícia mais seguros que tem no mercado, eu posso te dizer. Então, qual o papel da imobiliária nesse setor? E o nosso papel como corretor é levar para a imobiliária cada vez mais essa informação. E quem oferece esse produto, Robson? Quem oferece esse produto são os corretores de imóveis. Porque se os corretores de imóveis, você pode ter o melhor produto do mundo, a melhor taxa do mundo. Se os corretores de imóveis não oferecerem isso para os inquilinos ou para os pretendentes, não vai adiantar. Então, o nosso papel como corretor de seguros é o quê? Levar o máximo de informação, de treinamento, de conhecimento, para que você possa reverter isso em locações, e locações seguras. Muito bem. Valdinei, muito bem, nós estamos conversando aqui na Jovem Pan News, no programa Rumo Imobiliário, Rumo Metropolitano, que fala a respeito do mercado imobiliário de Campinas e região, com a Lúcia Helena Pereira. Ela é diretora da corretora I9 de setor de seguros, especializado aí em imóveis. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho a respeito do custo, porque às vezes tem gente que fala assim, mas deve custar caro para o inquilino, deve custar caro para a imobiliária. Então eu gostaria que você falasse, não precisa dar o custo normal, mas assim que você falasse né? É assim, um percentual, ele é, assim, é difícil dizer, porque hoje ele é muito baseado, o custo do seguro, pelo seu score. Isso, quando eu falo em seguro, eu falo seguro de uma forma geral. Tá? Então, se você for um bom pagador das suas contas... Se você for um bom pagador, é exatamente isso, Robson. Mas uma informação praticamente automática que surge. Exatamente. Então, assim, o score é o que vai definir, é um dos fatores que vai definir o custo do seguro. Mas só para exemplificar aqui, ele pode ir de 6% a 10%. Então, assim, você pode ter a mesma locação para a Lúcia e a mesma locação para o Robson. Eu posso pagar 6% e o Robson pode pagar 10%. Entendeu? Então, assim, o custo, é difícil você dar um custo preciso. Porém, este custo, ele é dividido, obviamente, quando o imóvel é administrado pela imobiliária, e a gente bate muito nessa tecla, tá? Porque às vezes a gente pega ali locador querendo, não, deixa, eu vou administrar. É difícil isso. Quando tem administração do locador, né? Eu pego casos ali que a gente tem que regular um sinistro de seguro-fiança, que quando é pelo locador, e realmente é muito difícil. O negócio é deixar na mão do profissional, né? Exatamente, o profissional. E esse custo ele é dividido em 30 vezes, diluído em 30 vezes, que é o período do contrato, ou 36 vezes. Aí, chegou 12 meses, que você pode renovar o contrato a cada 12 meses. Olha, eu vou sair do imóvel. Como é que fica o restante, né? Como fica o restante dos meses? Eu tenho que pagar? Não. Cessa o pagamento imediatamente. Então, hoje ele é muito acessível. Então, assim, você pode pegar aí um aluguel de R$1.000, tem inquilino que paga R$100 por mês de seguro-fiança. Lúcia, mas além do seguro-fiança, tem também outras modalidades. Outras modalidades. Nós temos aí o título de capitalização, né? Que ele é diferente da modalidade do seguro-fiança. É um investimento também. É como se fosse um investimento, Robson, porque o seguro-fiança, você paga ele, esse dinheiro não retorna para você. Ele não volta. Você pagou, ele não volta. O título de capitalização, ele é uma garantia, que ele fica vinculado ao contrato de locação, e enquanto estiver vinculado ao contrato de locação, só 2 pessoas têm poderes de mexer nesse título, que é o locador ou a imobiliária que administra o imóvel, tá? Você pode fazer ele por 12 meses, 18 meses, 24 meses ou 30 meses. Chegou no aniversário do título, e você quer... Você vai sair do imóvel, você resgata esse título 100% do valor. Você não tem perdas, tá?
O inquilino não tem perdas. Agora, o locador, ele tem ônus para pagar, ele precisa sair do imóvel, ele tem ônus. Você tem um título aí, sei lá, de 100 mil. Esse valor é dividido entre ônus e o saldo remanescente, tá? De vez em quando, Lúcia, nós somos procurados na imobiliária por alguns modelos meio heterodoxos de garantias. Eu sempre fiquei muito receoso. Sim. Então, na verdade, são esses dois hoje, fora a figura do fiador, né? Sim. Que é uma coisa sempre um pouco constrangedora para as pessoas. Sim. É o seguro fiança e a capitalização, né? Tem um negócio de cartão título de capitalização. Tem. Aí tem cartão um calção de crédito. Via cartão de crédito. Um pouquinho mais moderno demais, não é? É assim, Robson. O tanto título de capitalização que existe um marco regulatório e tanto seguro fiança, eles são fiscalizados pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E o que eu digo sempre para as imobiliárias, e eu ressalto, obviamente que você tem que ter aí, tem várias opções no mercado, mas tem gente que entra e tem gente que sai, né? Então, assim, tem várias startups, vários sistemas. Nada substitui uma companhia de seguros. Nada substitui uma companhia de seguros, né? A Porto Seguro é pioneira nesse produto, está aí até hoje. A Tokyo Marine está aí até hoje. Elas têm uma equipe de cobrança, uma equipe de regulação de sinistro. Então, assim, tem assistência jurídica, toda a assistência jurídica. Hoje, se você for entrar com ação de despejo, o locador tiver que pagar, ou uma imobiliária tiver que pagar, minimamente você vai ter que entrar, vai ter que pagar 4.750, que é o que diz a OAB, tá? Isso se você encontrar algum advogado que garanta isso. Quando você contrata por cartão de crédito, por exemplo, o cartão de crédito ele não te dá essa assistência jurídica. A assistência jurídica ela é por conta da imobiliária ou por conta do contador. Vem dando certo para algumas locações? Vem. Mas, assim, eu trabalho, Robson, há muitos anos. São mais de 20 anos nesse mercado. Então, eu já vi muita gente entrar e muita gente sair. E é uma garantia, acima de tudo, Lúcia, Helena, para quem aluga, não é verdade? Para quem é... Para o locador, né? Para o locador. O locador é o segurado. É o segurado. É o segurado. É ele que tem as vantagens do seguro imobiliário. Exatamente isso. E a figura do fiador, tanto como o calção, quando eu digo calção em dinheiro, tá? Sim. Ela está ficando obsoleta, cada vez mais obsoletas. E aí, se você me perguntar hoje, quando foi que o seguro fiança ele teve um boom? Na pandemia. Na pandemia foi onde nós crescemos muito no seguro fiança. Por quê? Porque quem tinha um seguro fiança, um locador que tinha, ou imobiliária, que teve que acionar, e várias tiveram que acionar, o seguro fiança, aí ela viu a importância do seguro fiança. Porque, assim, garantias você tem inúmeras no mercado e todas são fáceis de contratar. Mas você só vai saber o que realmente vale a pena a hora da entrega. Bom, Lúcia, nós estamos conversando aqui, sábado, hora de almoço. A audiência do rádio, ela hoje é mais frequente nos carros. E eu gostaria que você desse dentro do seu limite o contato para que a pessoa que tenha interesse em fazer um seguro, a imobiliária, uma imobiliária que queira entrar em contato com você, você dê os canais aí, que pode falar com a Lúcia Helena Pereira, que é diretora da corretora de seguros Inove. Isso. Olha, eu vou passar aqui o meu e-mail e vou passar o nosso Instagram. O nosso site, ele agora está em manutenção, a gente está finalizando ele, então posteriormente eu passo, tá? Então, o meu e-mail é lucia@inoveseguros.com.br. O nosso Instagram é inove.seguros. Muito bem, Lúcia Helena Pereira, diretora da Inove Seguros, conversando com a gente aqui na Jovem Pan News, no programa Rumo Metropolitano. Muito obrigado por nos atender aqui e volte sempre, tá bom? Eu agradeço, Valdenei, eu agradeço, Robson, a oportunidade e agradeço a nossa parceria aí de anos. Muito bom, tá dando muito certo. Um abraço. Muito obrigada, viu? Rumo Metropolitano volta já já. Estamos apresentando Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e região. Apoio Rumo Imobiliária. Intermediando confiança. Muito bem, aqui na Jovem Pan News Campinas, estamos com o Rumo Metropolitano, este programa do ramo imobiliário para Campinas e toda a nossa região. Nesta fase do nosso programa de hoje, deste sábado, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o Rogério Fabian, que é diretor da Plaenge Empreendimentos,
e o Felipe Fabian, que também é gerente regional. Robson, vamos conversar com os meninos aqui para ver o que eles têm de novidade aqui para os ouvintes da Jovem Pan News. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Robson. Obrigado pelo convite. Muito bem, boa tarde, Felipe. Boa tarde, obrigado por convidar a gente aqui hoje. A gente agradece a presença. Aqui, Valdenei, a gente chamou o Rogério, ele trouxe já uma nova geração aqui, do Felipe, já para poder explicar para a gente, falar sobre a Plaenge. A Plaenge é uma excelente empresa que veio para Campinas, tem uma história muito bonita. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar de saber mais detalhes. Eles veem bastante placas, ele movimenta bem o mercado imobiliário aqui, então essa é uma oportunidade. Eu estava falando com o Rogério, porque à medida que a gente vai transitando aqui na cidade de Campinas, o que a gente encontra de placas da Plaenge já é um número imponente aqui na nossa cidade. Então, que vocês sejam muito bem-vindos aqui à nossa querida Campinas. Ô Valdenei, a gente ficou muito surpreso quando entrou em Campinas, né? Nós sabíamos que seria um desafio, porque o campineiro é um público exigente. Nós fizemos muita pesquisa de mercado e, para nossa surpresa, nós fomos muito, mas muito bem acolhidos. A gente se sentiu muito bem, né? O Robson, inclusive, na fase de pesquisa, na fase de busca, foi uma das pessoas que apoiou a gente aqui em Campinas, em conversa com quem veio à frente, abrindo a empresa. E a gente viu em Campinas características muito similares a Curitiba, né? Que nos ajudou nessa entrada aqui no mercado paulista. A Plaenge iniciou o Sudeste por Campinas. Depois de muita pesquisa, nós escolhemos... Que ano que foi mesmo? 2019 foi o primeiro lançamento, mas as pesquisas começaram em 2016, acompanhamento de mercado, então veio depois de muito estudo. Você falou de Campinas e de Curitiba, e essas duas cidades sempre foram cidades piloto, né? No Brasil todo. Eu gostaria que o Felipe falasse um pouquinho da expectativa que tem a Plaenge no que diz respeito ao mercado imobiliário da cidade de Campinas. Valdenei, obrigado pela pergunta. Toda cidade que a gente entra, a Plaenge chega e não vai embora. A gente gosta de se desenvolver com a cidade. Para que a gente escolha uma cidade, parte das os nossos estudos é a capacidade de crescimento, a vontade de se morar na cidade, quanto que a cidade atrai gente de fora e as pessoas que não querem sair e desenvolver a cidade, e a gente gosta de fazer parte dessa história. Tanto que em 53 anos a gente nunca abandonou uma cidade, uma vez que nós entramos, nós ficamos. O corpo de liderança reside na cidade, o Rogério é diretor da empresa, mora em Campinas. Daqui a pouco não vai falar mais que é uma construtora de fora, né? Tanta coisa que você já tem aqui, a coisa vai ficar como sendo quase campineiros aqui. Justamente isso. Nós vamos para as cidades que nós trabalhamos e criamos raízes juntos com a cidade. Então, a nossa expectativa para Campinas é conseguir desenvolver a cidade e fazer parte da história de Campinas, de ter as raízes cada vez mais profundas na cidade. Porque o plano é vir, ficar, desenvolver e abraçar a cidade com tudo que nós temos a oferecer. Foi como o Rogério falou, que vocês entraram aqui em 2019, mas foi feita uma pesquisa desde 2016, não é isso? Então, porque vocês atuam no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso mesmo, aqui no Paraná, né? Que foi acho que o começo, e até no Chile, não é isso? Então, sempre faz esse trabalho de campo antes? Sempre, Robson. Para a gente entrar numa cidade, existe toda uma base consolidada de informações. O Chile foi um desafio maior, né? Bem mais, umas características bem mais diferentes. O povo chileno não se parece em nada com o nosso. O Chile foi engraçado. A gente, quando o Brasil foi atingir a primeira vez o grau de investimento, né? Nós nos perguntamos o que acontece com o país quando o grau de investimento... quando o país se abre para investimentos do mundo, né? E nessas pesquisas nós encontramos o México, a Espanha e o Chile. E nós ficamos encantados com o país, com o mercado imobiliário de lá. Viajamos com chilenos, coincidentemente numa missão
pro México, e dessa viagem nasceu uma relação muito próxima com construtores do Chile, e de lá veio uma oportunidade. Então nós entramos inicialmente com uma sociedade, com esses chilenos que nós conhecemos nessa oportunidade, e passados 2-3 anos o capital ficou 100% nosso. E o chileno abraçou muito, assim, é incrível como o Chile gosta do brasileiro. Inclusive, todos os nomes de empreendimentos no Chile são homenagens a cidades brasileiras. Agora, em Santiago, nesse segundo semestre, a gente lança um empreendimento muito grande lá, que vai chamar Distrito Paulista. Né? São 6 torres. E o modelo construtivo é parecido com o nosso ou tem uma característica muito peculiar? 100% diferente. Né? A gente... Lá tem terremoto, né? Sim, então, sim. O tipo de construção, ele é muito diferente. A gente brinca que onde no Brasil a gente coloca alvenaria, tijolo, lá você coloca concreto. Então vai muito mais concreto do que alvenaria. São materiais diferentes que são misturados para segurança. Às vezes tem prédio com amortecimento. Então, muito algo diferente. Que faz no Japão, né? Parecido com o que deve fazer no Japão. Muito bem, no Rumo Metropolitano, aqui na Jovem Pan News Campinas, nós estamos conversando com o Rogério Fabian, que é um dos diretores da Plaenge Empreendimentos, e o Felipe Fabian, que já é da nova geração, gerente da Plaenge. Eu queria fazer uma confissão para vocês, o seguinte, eu morei durante muitos anos ali ao lado de onde vocês estão preparando um lançamento que é na Bandeirantes com a Antônio Lapa. E aí eu, dialogando com alguns vizinhos, e uma vizinha especificamente, ela comentou comigo, eu já estive visitando aí o terreno, eu vi que está sendo preparado pela Plaenge, e eu tenho ótimas informações da Plaenge, que é uma empresa correta, que promete e que entrega. Isso é muito bom, né? Principalmente em se tratando de Campinas e do campineiro. O Ézaro Fabian, quando ele idealizou a empresa, né, veio a partir de um sonho dele de como eu consigo ser correto com todos os meus relacionamentos, com os colaboradores, com os fornecedores, com os clientes. E uma das premissas dele foi prazo. Né? Então hoje a gente já tem uma marca de quase 500 empreendimentos entregues nessas regiões que o Robson comentou há pouco. Mais de 370 plantas industriais já entregues, e prazo para a gente é prazo, não tem conversa. Campinas foi uma cidade muito desafiadora, porque o lançamento foi em 2019, no segundo semestre, e logo em seguida veio a pandemia. Então, toda a sorte de dificuldades que podiam existir, né? Uma cidade nova, com desafios diferentes quando você começa uma operação, e nós entregamos o Vitra, que foi o primeiro empreendimento ali na Maria Monteiro, no prazo. E quem tiver aí no seu carro passeando pela cidade, repare nos outdoors que tem já. Nós iniciamos a contagem regressiva para a entrega do próximo empreendimento, que é o Trend, que fica no Cambuí também. Que eu fui conhecer outro dia e realmente é surpreendente o padrão de construção, o capricho com que os materiais são colocados, né? As quadrias, vocês capricham demais na parte de caixilharia, assim que fala, né? Estou ficando já sabendo. Bom, uma pergunta mais técnica um pouco, uma curiosidade. Quase todas as construtoras incorporadoras, elas abrem uma SPE, né, que é uma sociedade para propósitos específicos de empreendimento. A Plaenge não adota, né? Nesse tipo, ou está adotando agora, porque até pouco tempo vocês não, sempre é uma coisa Robson, só. como a gente é uma construtora nascida do interior do Paraná, e daí nós fomos para o interior do Brasil, né? Se você pensar Mato Grosso em 1983, Mato Grosso do Sul também na década de 80, tradição era muito importante, né? Então nós partimos do princípio que manter o mesmo CNPJ era uma coisa que daria muita segurança ao comprador. E assim nós adotamos durante vários e vários anos. Quando viemos a Campinas, o CNPJ original
foi utilizado no primeiro empreendimento. Mas aprendendo com os paulistas, que a gente não pode parar de aprender muito, né? Hoje a gente já está revendo isso e a gente já abriu algumas SPS, dado o espanto do cartório, quando a gente foi entregar a incorporação, ele falou, mas por que vocês não fazem uma SPE? Só são 2 folhas de documento, sim, né? Sim. Então a gente já está adotando essa prática do mercado. O Rogério Fabian e também o Felipe Fabian, que estão representando a Plaenge Empreendimentos e participando aqui do nosso Rumo Metropolitano, um programa de todos os sábados, 12:30, aqui na Jovem Pan News Campinas. Você falou aí em interior, né? O campineiro, ele tem o Robson sabe muito bem disso, ele tem uma noção de que Campinas não é interior. Então ele fala assim, fulano chegou do interior, eu vou para o interior esse final de semana, mas como se fosse Campinas uma capital, que é uma realidade pelo tamanho, uma metrópole, e pela sua importância dentro do Brasil, não é isso? Vocês estão sentindo isso também, Felipe? Já sentimos isso, já nos metemos em confusão já de usar a terminologia errada de interior e não, porque realmente o ar que se respira, a eletricidade da cidade não é equivalente a uma capital que a gente atua, que nem o Rogério falou no começo, é muito comparável com Curitiba. Então, agora até a gente adota assim, um pouco desse vocabulário, assim, que temos São Paulo, temos Campinas e daí temos o interior do estado, né? Mas foi algo que no começo, assim, foi uma adaptação pra gente, mas que aprendemos e que hoje, né, falamos do mesmo jeito, assim. Rogério e Felipe, vou aproveitar o gancho da outra entrevista nossa, que nós entrevistamos a Lúcia, que era sobre seguros, né, relativa à locação, que é um negócio bastante complexo e bem melindroso. Lógico, em Campinas, há um tempo atrás, como várias cidades sofreram, né, várias dessas cidades sofreram com uma construtora muito famosa, que, né, não entregou as obras, enfim. E vocês têm um antídoto, né, para isso. Além do nome, da credibilidade, né? Eu já conheço vocês antes daqui, né? Parentes meus já são fregueses de vocês lá em Cuiabá, enfim. Vocês têm uma espécie de um seguro de obra. Como é que funciona isso aí em linhas gerais? Para quem está comprando no chão, está assinando lá o papel. Meu pai, será que esse povo vai entregar meu apartamento? Robson, isso nasceu, né? Você falou de uma grande construtora que tinha atuação nacional e fechou as portas, deixando muitas famílias, enfim. Drama quando familiar. Isso aconteceu, nós falamos, nós nunca atrasamos uma entrega e estamos sendo prejudicados por um terceiro. Contamina, não adianta, né? Então, nós procuramos uma solução através de seguro e essa solução não existia. Então, através de muita insistência, nós conseguimos uma seguradora aqui nacional e 2 internacionais, as maiores resseguradoras do mundo, Munique Re e Suisse Re, que viessem lá na década de 90 e fizessem auditoria em todos os nossos contratos. Então, a gente dava acesso às seguradoras para falar assim, o Robson veio, comprou e se comprometeu a pagar XYZ. A seguradora entrava no extrato bancário e falava, o Robson pagou XYZ em todas as obras, em todas as cidades, e nós conseguimos um produto, na época, exclusivo para a Plaenge, que é o seguro de entrega de obra, que funciona mais ou menos quando você bate o carro. Bateu o carro, foi uma pancada pequena, a seguradora te ressarce o bem, conserta o bem, né? E se for um estrago muito grande, você falou de distante, mas tem coisa recente aqui em Campinas, né? Tem. Então, a gente acha isso muito importante, que todos os adquirentes tenham seguro que, se algo acontecer com a Plaenge, se o prédio estiver no começo, na fundação, e você pagou pouco, a seguradora vai falar, o estrago é muito grande, está aqui o seu dinheiro de volta. Tem a frustração, mas se tiver no finalzinho... Se tiver no finalzinho, a construtora vai falar, espera um pouco, continua me pagando, que eu vou te entregar a obra como foi prometido. Rogério Fabian, diretor da Plaenge Empreendimentos, Felipe Fabian, também diretor da Plaenge Empreendimentos. A gente tem certeza que o campineiro vai se sentir orgulhoso, porque ele já é orgulhoso em ter uma empresa como esta na nossa cidade, e vocês estarão orgulhosos também de estar participando da cidade de Campinas. Nosso agradecimento, contem sempre com o nosso Rumo Metropolitano aqui na Jovem Pan News.
Muito obrigado, Amorim. Muito obrigado, Robson, pelo convite. Sucesso no programa. E boa tarde a todos os ouvintes. Valdenir, Robson, obrigado por terem a gente e uma boa tarde aí para os ouvintes. Tá, um abraço, muito obrigado pela presença e até sábado que vem, Valdenir. Sábado que vem, 12:30, novamente o Rumo Metropolitano aqui no 100.3 da Jovem Pan News Campinas. Você ouviu na Jovem Pan News Campinas Rumo Metropolitano. Apoio Rumo Imobiliária. Intermediando confiança.